bom dia, tudo bem? No Auto Esporte de hoje, você vai saber por que o preço do combustível tem 3 casas depois da vírgula. E tem mais! Desde que eu entrei na aviação, minha mãe sempre fala que eu não sou normal. Olha só o que essas meninas estão fazendo. Vindo em Novaralto à vista. Se nós considerarmos um carro de 100 mil reais, pagava 25 mil reais de IPI e passou a pagar 55 mil reais de IPI. Essas linhas que a gente vê, que ela faz um zigue-zague assim, ó. O que significa aquelas linhas lá? É que tá dizendo que vai chegar um lugar para você atravessar, mas geralmente é para pedestre, né? Conicidade de pneu. Sabe o que é isso? Exagerando, é como se ele virasse um cone. O que você acha do preço do combustível ser cobrado com 3 casas depois da vírgula? Acho um horror. Acho que não faz sentido nenhum. Pois é, preço desse jeito só tem nos postos de combustível. Em todos os estabelecimentos comerciais, depois da vírgula, apenas 2 dígitos. A lei é do início do Plano Real. Foi criada por medida provisória quando a nossa moeda era mais forte que o dólar. O objetivo foi contemplar custos e gastos que no preço com apenas 2 casas decimais não seriam representativos. No Paraná já não é mais assim. Em São Paulo, a legislação também pode mudar e facilitar a vida do consumidor. Por enquanto, é feito um arredondamento nos centavos. Até a casa 4, você arredonda para baixo. Da 5 para cima até a nova, você arredonda para cima. Ou seja, quem paga essa conta sempre será o consumidor. 1 centavo. Pode parecer pouco para quem paga, mas se fizer a soma, olha só. Se você abastece em média 50 litros por mês, imagine poupar só 1 centavo por litro. Ao final de um ano, a economia terá sido de R$ 6. E se você ainda acha pouco, multiplique pelos quase 43 milhões de veículos que existem na frota brasileira. Vocês andaram fazendo todo esse cálculo já, é? Sim, e seriam 258 milhões de reais economizados pelos consumidores. Uau! Muito! De acordo com o legislador que criou a lei paranaense, o 3º dígito é colocado sem critério. Normalmente, o que acontece nos postos de combustível é que o último algarismo é apenas copiado. Então... Aí eu te repasso a pergunta, por quê? A justificativa para acabar com esse último número aqui é a de que o milésimo causa confusão. Pelo fato de o valor total no posto acabar sendo arredondado para cima, o cliente pensa que está comprando por menos, quando na verdade está pagando mais. Veja nesse caso, cortando só o 9, o valor final seria 52 centavos mais barato. Ou seja, na prática, a economia no bolso do consumidor será muito maior que 1 centavo. E nos painéis eletrônicos fica mais fácil de se ter a ideia sobre como ficaria sem o 3º dígito dos centavos. Então tô torcendo pra gente conseguir alguma coisa, viu? Uma circunferência perfeita, certo? Deveria, mas nem sempre é assim. Um pneu, quando ele é fabricado, vulcanizado, a massa que você vê aqui, nem sempre ela tem o mesmo peso e densidade de um lado e do outro. Por isso, durante toda a circunferência, corre o risco de ela ter esse problema de conicidade. E aí, quando você está dirigindo, o carro começa a puxar. É como se o pneu tivesse desgastes maiores de um lado do que do outro. O carro do Leonardo é novinho. Já alinhei, balanceei 2 vezes e ainda continua puxando. Fica assim, vamos resolver isso. Já que o alinhamento tradicional não resolve, vamos investigar os pneus nessa máquina. Cada um deles é numerado, medido e calibrado. O teste começa com esse rolo compressor, que aplica uma força de 600 quilos. Isso é para simular como se tivesse o peso do carro na rodovia. Ele primeiro pega o lado interno do pneu aqui, depois ele lê o meio do pneu, depois ele lê o canto externo do pneu. Se eu tiver uma conicidade maior para esse lado, ele acaba acusando então o pneu. Isso, que é o que vai ser representado na tela aqui.
O ideal é que o pneu seja o mais redondo possível, mas esse excesso de massa e peso de um lado, exagerando, é como se ele virasse um cone. Se deste lado ele estiver nessa posição e o outro lado também, essas forças, elas se somam. A ideia da máquina é criar uma configuração onde você consiga anular essas forças. O equipamento determina o balanceamento de cada roda e onde os pesos devem ser colocados. E ainda aponta o problema. No caso do carro do Leonardo, a conicidade dos pneus somava força para a direita. O que eu tenho que fazer aqui? A solução pelo próprio equipamento, tração mínima. E a máquina calcula a melhor maneira de equilibrar o carro, mudando a posição dos pneus. O pneu 1, que estava aqui na dianteira esquerda, veio para trás. Correto. O pneu 2 veio para trás também e ele inverteu os dois pneus traseiros aqui em cima. Perfeitamente. Pneus de volta e o Leonardo está ansioso para ver se o carro finalmente, como ele diz, desentortou. Pode soltar. Posso soltar? Cadê? Ele não ia lá para a direita? Ó. E aí? Melhorou 100%, parece que eu estou dirigindo outro carro. Então é isso. Se alinhar e o carro continuar puxando, pede para ver a conicidade do pneu. O Auto Esporte volta já com as meninas voadoras. Importados. O preço pode cair. Um brasileiro volta a vencer na Fórmula 2. Essas linhas que a gente vê, que ela faz um zigue-zague assim, ó. O que significa aquelas linhas lá? Aqui tá dizendo que vai chegar um lugar para você atravessar, mas geralmente é para pedestre, né? O final de setembro deve vir com um novo horizonte para os importadores de veículos. O governo está prestes a anunciar o programa substituto do Inovar Alto para o ano que vem. Devem cair o valor do IPI e as cotas de importação, que desde 2012 vem estrangulando o segmento e que também foram condenadas pela Organização Mundial do Comércio. Quem fecha negócio hoje precisa de sorte. A Cristiane teve que esperar 90 dias. Devido às cotas de importação, que já tinha estourado cota e que tinha que ficar aguardando e que, infelizmente, eles não poderiam fazer nada. A cota limita a quantidade de carros que os importadores podem trazer para o Brasil. O máximo por ano é de 4.800 para cada fabricante. Fora da cota, tem IPI extra. Olha só o caso do carro da Cris, que pularia de 140 para 180 mil. E nos dois casos tem o peso do super IPI atual, com 30 pontos a mais que em 2012. E ainda tem a diferença do dólar. Se nós considerarmos um carro de 100 mil reais, pagava 25 mil reais de IPI e passou a pagar 55 mil reais de IPI. Isso fez com que a geração de impostos caísse de 6 bilhões e meio de reais em 2011 para 1,2 bilhão esse ano aqui. Quem perdeu isso foi o próprio governo. Infelizmente, essa foi a grande realidade. Algumas marcas deixaram o Brasil. Quem ficou torce pela chegada ano que vem do novo programa, chamado de Rota 2030. Esses acordos do governo, eles são muito importantes, mas eles precisam ter longevidade. O veículo que nós estamos lançando hoje, ele foi pensado há 5 anos atrás. O novo Inovar vai possibilitar que nós possamos estar trazendo produtos com mais conteúdo para o consumidor brasileiro. O novo plano cortaria os 30 pontos adicionais no IPI e poderia ter impostos mais leves para os carros com maior eficiência energética. Estão previstos um programa de desenvolvimento de tecnologia no país e a volta da inspeção veicular. Seja pelo desenvolvimento mesmo mais avançado que as montadoras muitas vezes lá de fora já têm, ou seja também pelo fato das legislações locais dos seus países exigirem bastante das marcas em segurança, em eficiência energética, a gente vê carros sim mais avançados nesse quesito lá fora. A partir do momento que eles vêm para o Brasil e o consumidor, que é a peça mais importante de toda essa equação, começa a entender que tem possibilidades mais ou menos avançadas no mercado, necessariamente a régua começa a subir. Vamos falar de Fórmula 2. Sérgio Sete Câmara segue o sonho de chegar entre os 10 primeiros na temporada de estreia.
A vitória numa das corridas da Bélgica animou o piloto brasileiro. Não é fácil administrar a corrida sem ter ninguém na frente. E qual que é o ritmo que eu tenho que ter para o pneu não acabar, mas também para não andar muito devagar. Então, estou trabalhando há muito tempo para estar pronto para um momento desse. Em Monza, Sérgio fechou em sexto a primeira prova e chegou em segundo lugar na segunda corrida da etapa italiana. O Monza, né? Assim, tem muitos fãs, muita torcida. Então, principalmente a volta indo para o pódio, foi um momento muito legal, também no pódio. Eu fico muito feliz. Faltando 2 corridas para o fim da competição, se seguir pontuando, Sérgio Sete Câmara pode pular para o pelotão dos 10 primeiros. Nas provas mais recentes, sobrou adrenalina. Esse é o acidente com o japonês Nobuharu Matsushita, na Eau Rouge, em Spa-Francorchamps. Considerada a melhor curva por pilotos de Fórmula 1. E ele saiu ileso. Em Monza, na última volta da primeira corrida, o atual líder, Charles Leclerc, se envolveu nessa confusão com Nick de Vries. Na segunda corrida, Leclerc terminou em 9º e ainda está folgado na liderança da temporada. Na capital inglesa, o trânsito é bem diferente. E não estamos falando só do lado do volante. Para contar essa história, o Razia vai de passageiro no táxi do Emerson. Você tem nome de piloto, né? Emerson lá, relembra o Emerson Fittipaldi. Você se considera um cara bom de volante ou não? Creio que eu dirijo bem. Já teve vários elogios. Reparou que ele está sem cinto? Perante a lei, eu não sou obrigado a usar cinto de segurança. Agora, o passageiro é obrigado, por lei. Sim. É obrigado. É que o taxista precisa entrar e sair rápido para ajudar quem embarca e não atrapalhar o trânsito. Essas linhas que a gente vê, que ela faz um zigue-zague assim, ó. O que significa aquelas linhas lá? É que tá dizendo que vai chegar um lugar para você atravessar, mas geralmente é para pedestre, né? Eles já te indicam com um tempo de antecedência para você ir freando, né? Entendi. A segurança é em primeiro lugar. E nas faixas, um lembrete ao pedestre, se é para olhar para a esquerda, direita ou para os 2 lados. É um reforço para o turista, porque aqui os carros andam num sentido que na maior parte do mundo seria o contrário. Na hora de estacionar, outra curiosidade. Poucas casas têm garagem, então a rua é concorrida. O Vinícius é motorista executivo e sabe que não pode parar em qualquer lugar. Que você vai colocar no carro, sim. O selo tem os detalhes da sua placa e lá a categoria, que é a categoria G, a mesma categoria. Você não pode parar em outra rua, é só na rua que você é residente. São 8 áreas residenciais marcadas de A a H, totalizando cerca de 62.500 vagas. Tem ainda o pedágio urbano, que custa o equivalente a R$ 46. O morador que não mora no centro, ele tem que pagar para entrar. A taxa é por dia, você tem que ficar atento nas placas na entrada, porque todo o centro de Londres tem câmeras. A multa é pesada, R$ 260. Descobrimos isso da pior maneira. A cobrança chegou aqui no Brasil. Você esqueceu, brincou, tomou mais uma multa. Então, na verdade, o transporte público aqui é muito mais eficiente do que ter o carro, né? É a melhor escolha. Das opções, a mais conhecida é o ônibus vermelho, com 2 andares. Os atuais são híbridos e funcionam com eletricidade e biodiesel. Tão tradicionais que são as estrelas principais no Museu do Transporte. Dá para ver as mudanças sem perder a identidade. Nos anos 20, a carroceria e as rodas eram de madeira. O motorista era obrigado a buzinar a cada parada nos pontos. Nos anos 50, a cabine do condutor passou a dividir a dianteira do veículo junto do motor. E nos anos 60, a carroceria mais famosa de todas, que ficou em produção até 2003, praticamente sem alterações. Eles são a sensação da criançada. Mas com os adultos, o sucesso é outro. O metrô de Londres é o meio de transporte mais usado por aqui. Número de pessoas, 1,5 bilhão por ano. E é B maiúsculo, hein? Inaugurado em 1856, o metrô era com Maria Fumaça. Hoje são trens elétricos, alguns estreitos, e tem os bancos de lado.
São diversas linhas que juntas formam 408 quilômetros que cortam a cidade toda. Em São Paulo, a maior do Brasil, os trilhos formam 77 quilômetros. No Rio de Janeiro, não chegam a 58. Outra diferença, em Londres, existe a opção de pagar o equivalente a R$16 e andar o dia inteiro, quantas vezes quiser. Voltando ao táxi do nosso amigo Emerson, o carro dele é conhecido como Black Cab, London Taxi ou Táxi da Rainha. O modelo é modernizado de tempos em tempos, mas o desenho clássico vem desde os anos 50. A patente tem o nome de LTI. O modelo já foi construído por diversas montadoras. Tem de várias cores. A mais antiga e também preferida é a preta. Outra tradição: para conduzir o táxi, tem que fazer faculdade. O curso que você faz para conseguir a licença de táxi aqui em Londres, eu posso dizer que ela é muito mais para educação, boas maneiras, entendimento das ruas do que uma parte mecânica. Estuda alguma coisa ou nulo? Não, muito pouco. Muita história de Londres, também do serviço que tem que ser feito. Então você, como profissional, você pode me dar a graduação agora? Porque tu é um profissional. Eu tô te avaliando aqui na prancheta. Daqui a pouco, um jeito mais econômico de fazer a manutenção da bomba d'água. Certo é trocar sempre que trocar a correia, trocar a bomba d'água. Meninas iradas, elas fazem acrobacias no céu. Isso é normal pra você? É normal. Normal? Normal. Quando o dono não se liga, a bomba d'água do motor pode virar uma bomba relógio no bolso. Faltar água não vai refrigerar o motor, pode ocasionar um dano maior, né? E pelo andar da carruagem, se essa água escorre até o final, tá aceso o estopim. É um passo para detonar o motor e o orçamento. A recomendação é trocar, tem outro jeito. Então é mais fácil trocar a bomba d'água que fazer a parte de cima do motor. A troca pode ser feita com esse kit de 5 peças, que juntas colocam a bomba para funcionar. A polia dentada, na verdade, é onde é acoplada a correia dentada. O rolamento é responsável por transmitir os movimentos do sistema de arrefecimento. A carcaça, o corpo, é onde é acoplado o rolamento. O selo mecânico é o responsável pela vedação d'água. E o rotor, responsável pela circulação d'água. Por fim, o anel de vedação. Ele junta a bomba ao motor e impede que a água escape por onde não deveria. Mas antes, procure saber qual é o sistema do seu carro, porque a bomba d'água é movimentada pela correia do alternador ou pela correia dentada. O Peterson, que já tinha trocado a correia dentada, mas manteve a bomba antiga, precisou de uma nova correia pela segunda vez. Que é o conjunto, trabalha por igual, né? Então o certo é trocar sempre que trocar a correia, trocar a bomba d'água. Com o motor em funcionamento, a bomba já começa a trabalhar. A missão dela é dar força para a circulação do líquido que vai controlar a temperatura do motor. Bomba nova no pedaço e água com aditivo, claro. Por sinal, a proporção correta de água e de aditivo ajuda a prolongar a vida útil da bomba e de quase todo o sistema de arrefecimento do motor. Pode deixar que da próxima vez eu fico mais atento para essa bomba não estourar no meu bolso. Beleza, vai Obrigado, lá. Boa sorte. Acrobacias aéreas, várias, uma atrás da outra. E quem seria doido o suficiente para fazer uma coisa dessas? Elas são focadas, lindas, jovens, já pilotavam e agora deu um show de piruetas no ar. Isso é normal pra você? É normal. Normal? Normal. A prática de acrobacias começou depois da Primeira Guerra e os campeonatos vieram na década de 60. O esporte sempre foi dominado pelos homens, mas a mulherada aqui quer mudar isso, entrando pro time do Marcos, que já foi campeão brasileiro de acrobacia. Ele está oferecendo 3 vagas numa equipe profissional. É um sonho de criança, é o que me faz sentir viva, né? Então, é tudo. Você fica nervosa? A gente sempre fica um pouquinho apreensiva antes de chegar, mas quando tu senta no avião tem que esquecer tudo
se preparar para o voo, focar nas manobras e dar o melhor de si. Esse ar tá todo mundo legal. Para não perder o foco, os movimentos são ensaiados no chão todos os dias. Alinhamento, meio cubano, gol. A tua imaginação tá passando o quê? Eu tô vendo a velocidade do avião no painel, tô vendo para onde eu tenho que olhar, a ponta da asa, as referências, tudo. Num avião de acrobacia, o motor tem que ter uma retomada muito rápida. Esse motor são 180 HP. Que no avião, HP. HP. Se a gente comparar com o carro, esse avião seria mais ou menos o quê? Se for comparar na parte esportiva, seria um Stock Car, eu diria. Tá. Quem, como eu, tá acostumado só com carro, estranha a leveza do que seria um volante. Ele é bem leve. Se eu fizer esse movimento aqui super leve, a gente sai dando pirueta. Na verdade, pela pressão aerodinâmica lá do ar, ele vai ficar mais pesadinho. Porque eu ia imaginar que tinha pedal aqui dentro. Mas não é freio, embreagem, acelerador, pra que ele serve? Então, o pedal é como os comandos do navio, que é o leme lá atrás. Então, o pedal ele faz o nariz ir para o lado que você quer. Mas já que você falou de freios, o freio também é no pedal. Ele é em cima. A gente freia com a ponta do dedo. O pedal tá aqui, a gente comanda ele assim. Se precisar frear, faz isso. Isso aí. São 250 a 300 km por hora para começar uma manobra. E como é que é a respiração? Então, a gente respira normal, assim, só na hora de dar um pouco de G, a gente contrai o abdômen, respira fundo. O G que ela fala é, numa tradução simples, a força da aceleração sobre a gravidade. Comum sentir em carros de corrida e aviões. Eu posso dizer que lá em cima vem como um soco no estômago. Na hora que você começar a sentir uma pressãozinha no avião, você trava o abdômen para manter a circulação mais forte, sabe? Explicação de quem sentiu na pele. A força G está na decolagem, quando te empurra contra o banco. Na hora que o avião fica de lado ou de ponta cabeça, quando muda de direção numa subida repentina ou nas manobras que parecem um mergulho. Essa última aí, olha, é a pior. Pode chegar a 6 Gs, que é o que o nosso avião aguenta. Os campeonatos são 6 manobras em sequência. Exatamente as mesmas executadas pela Esquadrilha da Fumaça. Só que, diferentemente do esporte que elas estão praticando, na Força Aérea, as manobras são feitas em conjunto. Na competição, cada 5 graus que você erra, você perde um ponto. Então o piloto lá de dentro, ele consegue usar isso daqui como um esquadro. Então ele voa olhando para a lateral e movimentando o avião, usando isso como referência. Então numa subida de 45? Numa subida de 45, essa linha vai ficar paralela ao horizonte e numa vertical essa vai ficar paralela ao horizonte. E no ar, a impressão é que é facinho mesmo do cérebro se perder. O primeiro voo eu passei muito mal. É jeito, tem que ter muito foco, muita concentração, pra gente conseguir fazer todos os movimentos. Lá de cima, bem difícil prestar atenção em barulho quando vem um looping atrás do outro. Depois de quase um mês de treinamento, estão aí as escolhidas para seguir carreira profissional. As meninas voaram pela primeira vez num campeonato e querem voltar. Fazer de tudo mesmo para ano que vem eu estar aqui de novo competindo. A acrobacia para mim agora vai ser pro resto da vida. Eu acho que uma vontade de viver, de ser feliz. É uma adrenalina incrível. E por hoje é isso. Para rever este programa, acesse o Globoplay. Para você um bom domingo e uma excelente semana. Beijo, tchau, tchau.